Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos iniciar a leitura, versículo 4. Vamos ler até o versículo 13. Atos dos Apóstolos 4 a 13. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas. E Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João, e Alexandre e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem, fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles um homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Olha, funcionar. Vamos pedir ao presbítero Eliseu, faça esta oração. Você vem fazer a oração aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, esse momento tão especial, Senhor, que estamos aqui na tua casa, Pai. Agora o teu servo, o teu ungido vai ministrar a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra, Senhor Jesus, continua, Senhor, falando no nosso meio de maneira especial, Senhor. Trabalha, Senhor, nesta noite mais uma vez, nós te pedimos, Pai, que tu venha trabalhar em cada coração, Senhor. Receba, Senhor, a nossa gratidão por tudo, Senhor, que tu tem feito, por tudo que tu ainda há de fazer, Senhor, ainda nesta reunião, Pai. E assim te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos avançar mais um pouco. No estudo que iniciamos na terça-feira passada, as características de uma igreja cheia do Espírito Santo. E nós falamos as ameaças que as igrejas enfrentam hoje para ser cheio do Espírito Santo. E nós falamos sobre o
efeito maléfico, daninho, de 2 F. E esses 2 F, o fanatismo e o formalismo. Falamos alguma coisa sobre o formalismo, pois falamos também sobre a origem, a tática que eles usam. Eu disse também que eles não aparecem, não surgem dentro de 24 horas, não surgem da noite para o dia. Eles vêm tanto o formalismo como o fanatismo, eles vêm devagar e às vezes até imperceptível, infiltrando-se no meio da igreja e vão trabalhando para dar seu golpe. Eu disse também que o fanatismo, às vezes, é conhecido na igreja como fervor espiritual, fervor, diligente, zelo. Isso é muito bom. Jesus não comprou uma igreja estática, uma igreja que não tenha vida, fria. Não. Jesus comprou com o seu sangue uma igreja dinâmica, fervorosa, tanto assim que Paulo escreve: sede fervorosos no Espírito. Mas a igreja, para ser fervorosa, ela tem que estar fervorosa dentro do padrão bíblico. Fervor, zelo, mas saiu fora do padrão bíblico. O pessoal, fanático, eles acham que só quem vai para o céu é quem foi batizado com o Espírito Santo. Isso é fanatismo. Isso não existe. Esquece que o batismo com o Espírito Santo é promessa. Mas a maior promessa é a salvação. Isso é o maior. Então eles dizem isso. Muito bem. O formalismo é retórico. O formalismo vem com retórica. Às vezes ele vem também de uma maneira chamando de conservadorismo, fidelidade. Isso ele vem, mas isso tem que, é muito bom, mas tem que ter cuidado. Outra coisa que você vai conhecer no formalismo é ele ser acomodado, comodidade espiritual. Formalismo, ele está atacando muito a igreja com o comodismo espiritual. E será que a gente conhece isso? Conhece. Você quer ver o comodismo espiritual? Marca uma semana de oração. Quer ver o comodismo espiritual? Vamos marcar o culto sábado à noite aqui. Quem é que veio? O comodismo arranjar tantas desculpas. Trabalhei a semana toda, estou cansado, tenho que fazer meus deveres. Isso é o comodismo espiritual, formalista. Você quer ver o formalismo? E Deus nos deu graça que nós fomos. É bom que os irmãos saibam. Embora o pastor da igreja tenha operado a vista, não estava muito bom de saúde, mas o pastor vê muita coisa nessa igreja. Uma coisa que o pastor veio vendo
observamos, e todos fomos obrigados a tomar uma medida na ceia do Senhor. As duas últimas que ministramos aqui no domingo à noite, uma delas tinha 60 pessoas aqui. Isso é formalismo, isso é comodismo espiritual. Não vou de manhã, porque à noite eu vou. Vamos ter ceia ministrando à noite, depois do culto. Isso é comodismo. Comodismo. É comodismo espiritual. Então isso, a pessoa não vem com uma faixa, eu sou um camarada formalista. Basta uma vez por semana na igreja. Basta uma vez por semana na igreja. Para quem quer saber? Quer ver os formalistas? Quinta-feira, vem aqui. Vem aqui à igreja à noite, quinta-feira. Formalista. Não vem. Os formalistas esqueceram, ou na Bíblia dos formalistas, não tem aquela passagem de Lucas, doutor Lucas registrou aquele ancião, aquele casal de ancião, Simeão e Ana. Casal que não se ausentava do templo diariamente. O formalista não tem na Bíblia dele, ou se tem, ele deve ter comprado essa Bíblia no fundo de quintal e apagou. Quando abriu, viu claridade, apagou. Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O formalista não conhece esse texto. Ele tem comodismo espiritual, sua comodidade. O que se prega hoje nos púlpitos das igrejas comprometidas com o Senhor e com sua palavra, o tema que se prega hoje, há mais de 2000 anos, foi pregado no Areópago, nas praias, nas praças, nas ruas e nos desertos do Vale da Palestina, na velha Palestina, há mais de 2000 anos. A mesma coisa que se prega hoje para se pregar na igreja que tem compromisso com Cristo. Pregou-se em Corinto, Jerusalém, Samaria e até nos confins da terra. Eu explico uma coisa aos irmãos. Pode, isso é normal, pode ter ocorrido melhor tática na pregação. Por exemplo, naquele tempo não tinha o som, não tinha o microfone. Hoje tem o microfone, então. Hoje podemos usar de métodos para se pregar o Evangelho. Podemos pregar o Evangelho pelo rádio, televisão, telefone, carro, e-mail. Então, a tática para se pregar a mensagem pode mudar. Podemos utilizar hoje os meios de comunicação que naquela época não tinha, não existia. Podemos utilizar para a pregação, mas deixa eu dizer uma coisa: Deus não mudou a tática para a conversão. A tática para a pregação pode se mudar. Podemos valer os meios de comunicação e glorificar a Deus por isso. Porém, a tática da conversão não mudou. Agora, quando a essência
essência da palavra de Deus é rejeitada, Atos capítulo 4, versículo 12, não há mecanismo que substitua a tática estabelecida por Deus para a conversão das almas. Não há mecanismo. O mecanismo é Atos 4, 12. Mecanismo para divulgar, sim. O presbítero Eliseu vai reunir os irmãos de Moitas Oliveira e fazer um negócio lá animado na frente da igreja. Vai ter uma cantiga bonita, deve ter sapato de fogo, não dá, não vale. Mancheísta vai estar com uma faixa segurando o povo. Tudo isso é válido. Isso é válido. O doutor ali vai pregar. Já deu uma linha ali antecipada. Irmãos, são táticas para evangelizar. Porém, a tática para a conversão de Deus continua a mesma. Ele não mudou. A tática está em Atos 4 e 12. Ela não. E quando a gente quer substituir a tática da conversão, não há doutor que dê jeito, não há mecanismo que substitua a tática estabelecida por Deus. E uma vez que a tática não foi substituída, na igreja primitiva se convertiam dezenas e centenas de almas, se rendiam a Cristo. Hoje, quando vê uma unidade, mirrado, muito pouco. Aconteceu isso no tempo de Moody. E os biógrafos de Moody falam, eu tenho literatura em casa, que fala que Moody levou mais de aproximadamente 500 mil de almas aos pés de Cristo. Moody. E eles falam que o tema da mensagem de Moody era simples. Mas eram homens revestidos do Espírito de Deus. Spurgeon foi considerado, e os biógrafos falam, chamado príncipe dos pregadores. Revolucionou a Inglaterra. Querida igreja do Senhor, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não troca a bandeira ensanguentada do Calvário para outras coisas, para atrair e ter gente na igreja. E o Senhor só quer pessoas servindo que seja de coração. Não adianta atrair se a pessoa não tem conversão, não vai adiantar nada. Trocar a bandeira ensanguentada do Calvário, em Atos capítulo 4, versículo 12, não tem como fazer isso, meus irmãos. É o projeto, é Deus, a exigência de Deus, não são nossas exigências, não. O formalismo traz uma tragédia muito grande. O formalismo amaldiçoou a oração do publicano. Você está lembrado do publicano, o fariseu? O fariseu usou palavras bonitas, e ele diz: olha Deus, eu jejuo, eu faço, eu dou esmola. Não sou como esse publicano. Ele criticou a oração do publicano. O formalismo faz isso. Sabe o que o formalismo diz? Que o batismo com o Espírito Santo foi apenas para o dia dos apóstolos. Hoje não mais. Ele não crê mais. Muito bem, que Deus nos abençoe. O Cristo apresentado frio e formalista não é o Cristo do Calvário. O Cristo apresentado como formalista, cheio de coisas, formalidade, esse não é o Cristo do Calvário. O Cristo do Calvário é aquele que diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. O Cristo do Calvário
assim: vinde a mim todos que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Esse é o Cristo do Calvário. Quantos estão aqui nesta noite que contaram com o Cristo do Calvário? Oh, glória seja dada o nome do Senhor, glória seja dada o nome do Senhor. Então vamos ver agora, meus irmãos, o que acontece. Vamos adiantar um pouco, apenas recapitulando o que iniciamos desde a semana passada. Vamos agora avançar. O que acontece com a igreja cheia do Espírito Santo? Atos 4, 1 e o versículo 2. A igreja, meus prezados irmãos, deve esperar o poder do céu. Mas escute, meus irmãos, a igreja deve esperar o poder do céu, não somente o poder do céu, mas a oposição do mundo. A igreja, queridos irmãos, querida igreja do Senhor, nós precisamos estar conscientes dessa verdade. A igreja precisa esperar o poder do céu e também a oposição do mundo. A igreja que espera o poder do céu e pensa que o mundo vai andar de braço dado. Irmãos, igreja e mundo são duas entidades que são completamente antagônicas. Não há como você conciliar igreja e mundo. A igreja precisa, à medida que se aproxima a vida do Senhor, ela precisa mais do que nunca do poder do alto, a operação do Espírito Santo, e também como resultado da ação do Espírito Santo virá a oposição do mundo. O mundo não se iluda. O mundo, irmãos, está querendo ver o fim da igreja. O mundo quer ver o revestimento do poder do Espírito Santo na igreja e a perseguição dos homens aqui no meio. E lembrem-se que esta igreja aqui, no versículo 4, quase 5 mil, o número bom de já, pessoas decididas. É uma igreja. E é uma igreja cheia do Espírito Santo. E essa igreja cheia do Espírito Santo, o Espírito operando e havendo oposição do mundo e enfrentando lutas. Vamos ver então quais são as lutas que esta igreja aqui enfrentou. A primeira dela, versículo 2. E estando eles falando ao povo sobre a inveja. Agora vejam bem, a primeira luta que vem a essa igreja, a inveja dos líderes religiosos. A primeira perseguição, a primeira luta que surge à igreja é esta aqui: a inveja dos líderes religiosos. Estão eles falando no versículo 2 sobre enviar os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Os capitães do templo e os saduceus. Doendo-se muito de quem ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. Embora, irmãos, formaram aqui um grupo que mais, esse grupo aqui se opôs a Jesus durante o seu ministério. Esse grupo se opôs de uma maneira cruel quando Jesus, durante o seu ministério, Atos, os pais, está registrado agora, Atos aqui registra os fariseus, ficam amigos da igreja, ao passo que os saduceus, que não ficam no evangelho, não perseguindo, se tornaram aqueles que estão como líder, os saduceus, estão aqui como líder da oposição à igreja. Lucas deixa bem claro aqui que essas ondas de perseguição contra a igreja foram iniciadas, toda esta luta
luta registrada no capítulo 4, ela teve início pelos sacerdotes. Capítulo 4, versículo 1. Estamos falando pelos sacerdotes. Capítulo 5, pelo versículo 17. E levantou-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e ele nascendo dos saduceus, encheram-se de inveja. Encheram-se de inveja. Essa gente aqui é a classe de gente rica, gente nobre, dominadora. Politicamente eles estavam integrados ao sistema romano e adotaram o sistema de perseguição. Eles criam que o Messias foi no tempo dos Macabeus. Agora não criam na chegada do Messias agora. Eles criam na época do Macabeus. Eles continuavam à espera do Messias. Os sacerdotes também era um partido que tomava conta do templo e das coisas alusivas ao templo. Vejam bem, os sacerdotes tomavam conta do templo e das coisas que pertenciam ao templo. Sabe, só que essa gente, meus irmãos, transformou a casa de Deus num covil de ladrões que Jesus teve que expulsá-los em Mateus capítulo 21, versículo 12 a 15. Então, o ensino de Jesus era uma ameaça a esses saduceus. Eles não acreditavam, como está escrito aqui, na ressurreição dos mortos. Eles não criam. E eles foram agora acompanhar, o grupo vai aumentando. O capitão do templo, os saduceus, foram lá ter satisfação com Pedro e João. Capítulo 1, capítulo versículo 1. Olha aqui, o capitão, sobre ele, o sacerdote. Agora, quem está acompanhando o sacerdote? O capitão do templo e os saduceus. Eles acompanharam, fizeram um grupo. Para o quê? Com Pedro e João. O alto funcionário, o capitão do templo, de manter a ordem no templo. Eles estavam agora, de preservar a ordem no templo, agora subordinado ao próprio sumo sacerdote. Então, essa gente, os líderes religiosos. Vamos trazer para o nosso dia uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu disse aos irmãos no início que uma igreja que espera o poder do céu, ela tem que estar preparada para enfrentar a oposição do mundo e inveja dos líderes religiosos. Vamos lá. Uma igreja cheia do Espírito Santo vai provocar inveja dos líderes que nós estamos vendo hoje. E começa provocando inveja e estão criando um movimento e querem fazer tudo uma igreja só. Uma igreja só. E alguns dizem, vamos trazer a igreja de volta para Roma. Vamos fazer isso por quê? Vamos ser unidos, vamos nos unir. Está havendo muita mistura. E essas misturas que estão ocorrendo hoje, elas são ocasionadas por inveja de igrejas que Deus tem abençoado, e eles se infiltram e sem que os líderes se apercebam, vão trazendo coisas que alteram a nosso culto. Inveja. A igreja que se propõe a buscar o Senhor e ser cheio do Espírito Santo vai provocar inveja nos líderes que se dizem religiosos. Uma outra coisa que vai ocorrer agora no versículo 3: lançaram mão. Vejam que os líderes vêm os saduceus, os capitães vêm com ele, responsável de manter a ordem.
o que acontece? O segundo passo dessa gente: prenderam os apóstolos e lançaram mão deles, os encarceraram na prisão até o dia seguinte da tarde. Pedro e João, os dois passaram a primeira noite numa cela. Aqueles dois discípulos que passaram a primeira noite numa cela é uma mensagem de que muitos outros viriam passar noite e muitas noites nas prisões por causa do Evangelho. Interessante, irmão, que o milagre da cura do rosto ocorreu às 3 horas da tarde. Quando esses xerifes chegaram, quando esses líderes chegaram, o dia já estava declinando. Usaram da força e encerraram Pedro e João na prisão. Pensaram que com isso iam intimidar os apóstolos, mas não intimidaram. Iam intimidar os crentes, iam intimidar, aqui a prisão dos apóstolos. Queridos irmãos, aqui está se juntando, capítulo 4, fariseus, saduceus. Fariseu com saduceu não se davam muito não, viu? Mas aqueles se uniram para perseguir a igreja do Senhor. Eles eram um tremendo oponente a Cristo e a sua doutrina. Agora, vendo os saduceus, os seus prestígios ameaçados, uniram-se agora com os fariseus e vieram para prender os dois servos de Deus. Vejam bem, o que é que acontece com uma igreja cheia do Espírito Santo? Vem a perseguição, a inveja, vem a prisão dos líderes e agora vem a confusão, o crescimento espantoso da igreja. 4 e 4. Muitos, porém, escute só, prenderam Pedro e João. Olha o que acontece. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, creram, e chegou um desses homens a quase 5.000. Eu tenho uma literatura em casa e consultando isso hoje, diz aquela literatura que no grego, está escrito no grego, tornaram-se cerca de 5.000. Aqui diz, chegou um desses homens a quase 5.000. No grego diz que tornaram-se cerca de 5.000. Agora, a maneira como é apresentado aqui, meus irmãos, que eu achei isso muito interessante, é que era muita gente. Ouçam, eles contavam apenas os homens, só contavam os homens. Deve ter sido uma multidão muito grande, porque as mulheres não foram contadas, mas a elas também foram anunciado o Evangelho. Atos capítulo 3, versículo 9, e todo o povo, inclusive as mulheres estão incluídas aqui, nesse todo o povo, e todo o povo viu andar o paralítico, o coxo, andar e louvar a Deus. Então, Pedro e João estavam ensinando a todo o povo. E eu fui consultar também o outro Novo Testamento, que diz, levando-se o número dos homens a uns 5.000. A uns 5.000. Então, meus pesados irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: a perseguição nunca impediu o crescimento da igreja. A perseguição nunca impediu o crescimento da igreja. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela avançava. Quem é que não se lembra, se não me falha a memória, meus queridos irmãos, quando a igreja estava sendo perseguida, Paulo estava perseguindo. Lembra de Gamaliel, se me falha a memória, que veio a igreja crescer? Para aí. Vamos parar um pouquinho. Se essa obra é de Deus, não adianta perseguir, porque ela vai crescer.
acontecer, quanto maior é a perseguição, mais a igreja crescia, mais ela avança o poder através do poder do Espírito Santo. Agora escute, igreja do Senhor, irmãos que estão talvez nos assistindo pela internet, quero dizer o seguinte: nenhuma ameaça pode deter o espaço de uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém? Amém? Nenhuma igreja, nenhuma ameaça pode deter, glória seja dada, o nome do Senhor. Aleluia! É o que nós estamos precisando. Senhor, enche-nos do teu Espírito, enche a nossa igreja do teu Espírito, enche nossa mocidade do teu Espírito, enche o púlpito, enche os membros, enche os anciãos, enche os que são já do teu Espírito. Pode vir ameaça da direita, da esquerda, na frente, na retaguarda, porque o socorro da igreja vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É de lá que vem o socorro da igreja, é de lá. Glória seja dada o nome do Senhor. Aleluia! E eu vou falar com os irmãos. É possível, sim, a igreja ser cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos agora, outra coisa que aconteceu com a igreja: inveja, prisão dos apóstolos, o crescimento espantoso, e agora capítulo 4, versículo 5 a 7, a confusão generalizada dos adversários. E aconteceu, capítulo 4, 5, e aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém. Olha uma reunião aqui. Os seus principais, os anciãos, os escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. Até o versículo 7. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem, fizeste isto? Agora, queridos irmãos, vejam bem: pondo os discípulos no meio, é da reunião dessa liderança, colocou-os no meio e perguntou: com que poder, em nome de quem fizeste isto? Os três grupos reunidos aqui: os anciãos, os escribas e as autoridades. Os anciãos eram o líder da comunidade, eram o líder da comunidade, sem dúvida os chefes principais, os anciãos. Os escribas, esse é o doutor da lei. Os escribas eram o doutor da lei, e a maioria pertencia ao partido dos fariseus. E o terceiro grupo, as autoridades. As autoridades. Aqui está incluído o elemento sacerdotal do sinédrio, e às vezes é chamado lá pelo texto afora de principais dos sacerdotes. Eram os responsáveis pela administração do templo. Os negócios do templo estavam na mão dessa gente. Só que o negócio do templo, a religiosidade, tornou-se corrupta no meio dessa gente, na mão dessa gente, e algumas famílias poderosas. Quando Anás foi deposto do sacerdócio, seu genro Caifás foi indicado para tomar o seu lugar. Os 5 filhos de Anás ocuparam em algum momento o cargo oficial do templo. É o nepotismo, Muito bem, a pregação e a cura milagrosa do coxo levaram aqueles homens ao tribunal de justiça. Levaram eles. E até testemunhas falsas eles arranjaram contra os servos de Deus. Só que a cura, é aí que nós vamos, irmão, quando o Espírito Santo opera, a cura do coxo foi irrefutável, pública e notória. De onde vinham esses poderes, meus prezados irmãos? De onde vinham? Não tem explicação. Eles perguntaram: com que poder, com que ousadia
Então, Pedro agora, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E ele ainda diz mais: é o Cristo que foi rejeitado por vós, foi edificado. Esses apóstolos falaram diante de uma audiência, de uma plateia dos homens mais ricos, mais intelectuais e mais poderosos do país. Só que Pedro, ao invés de estar como réu, está como juiz. Ele aparece como juiz. Pedro acusou o tribunal, está escrito aqui. Pedro acusou o tribunal que meses antes haviam sentenciado Jesus à morte. Os apóstolos, diante de uma sentença dessa, de Deus sendo anunciado que ele levaram Jesus à morte, esse encontro poderia levá-los até a morte. Eles não temiam a morte. O mesmo grupo que sentenciou Jesus à morte está ouvindo aquela palavra de Deus: vocês levaram Jesus à morte, mas Deus ressuscitou dos mortos, Sabe o que está acontecendo hoje? O silêncio da igreja. Há um versículo na Bíblia que diz assim: não haja silêncio em vós. Qual é o silêncio da igreja? A igreja hoje está silenciando em dizer ao mundo que só Jesus é que pode transformar essa gente. O silêncio da igreja. A igreja está trancada de quatro paredes. Ele não está saindo para anunciar que é Jesus. Atos capítulo 4, versículo 1. É só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. O silêncio da igreja. Não estamos dizendo que você vai ter que ser por aí. Não, não é isso não. Sabedoria. O silêncio da igreja. Quando a gente hoje, o vizinho nem sabe que ele é crente, o colega de trabalho, no estudo, na faculdade, você vai, a igreja, o silêncio tem que ser quebrado, criando uma oportunidade para falar de Jesus. O silêncio, não haja, diz a Bíblia, não haja silêncio embora. Irmãos, uma igreja não pode renunciar sua característica de falar de Jesus. Não pode. Nós somos testemunhas. Será que você não é testemunha? Jesus não mudou seu viver? A gente não canta: Jesus Cristo mudou meu viver. Cantamos ou não aquele coro? Ou só cantamos de lábio? Será que nós cantamos no sentido que Jesus realmente mudou o nosso viver? Os deles não sabiam que aquela palavra, diante daquela autoridade, a sentença que foi dada a Jesus poderia ser também dada a eles naquele momento, para ser dada naquele momento. Mas eles não se silenciaram de falar o que Jesus havia feito. A igreja não pode silenciar na sua atividade de dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a igreja está ficando mais silenciosa, estancando dentro de quatro paredes. A igreja, no capítulo 3, versículo 7 a 10, logo perguntaram com que autoridade eles estavam fazendo aquilo, fizeram aquilo, perguntaram. Agora escute aqui, meus prezados irmãos. Ao ser interpelado pela autoridade, Pedro não, capítulo 3, versículo 7 a 10. Quando eles foram interpelados pela autoridade, eles não disseram que foram eles que fizeram o milagre. Eles não se apresentaram como homem que tinha sido o instrumento do milagre. Não. Eles disseram que o milagre não foi atribuído àqueles dois homens. O milagre não foi atribuído à fidelidade daqueles dois homens. Simplesmente o milagre foi totalmente atribuído a Jesus, o Nazareno, exaltado. 4:10.
Olha o milagre. Eles querem saber com que poder vocês fizeram isso. 4:10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse, é que este está santo diante de vós. Como está diferente hoje, né? Fácil. O homem de Deus vai pregar e você vai ter seus problemas resolvidos. Traga paralítico, traga surdo, traga. O homem de Deus vai resolver. Que exemplo de. Vocês fizeram esse homem andar em nome de quem? Com que autoridade? Com que autoridade vocês fizeram isso? Com que autoridade? Olha, esse homem está andando em nome daquele que vocês mataram, sepultaram. Deus ressuscitou ele. É o Jesus Cristo, o Nazareno. Ele está vivo. É em nome dele. É em nome dele. Aqui não tem doutor. Eu acredito e creio que há muitos doutores, mas se não vier a unção do Espírito Santo, vai ser como bater pau, lata, ferro. É barulho puro. O que vale muito é o poder de Deus, é o conhecimento com a unção do Espírito Santo. É isso, irmão, tudo é Jesus. Não é pastor Adilson, tem teologia. Os irmãos fizeram, outros estão estudando para trabalhar. Podemos fazer para melhor servir ao Senhor na sua nobre causa, mas o poder de Deus não podemos dispensar. É Deus que opera, e é quando Ele opera é uma bênção. Eu vou sempre estar falando aqui com os irmãos. A estrela daqui é Jesus. Não é pastor Gil, não é pastor Demônio. Rapaz, coisa linda aqui no sábado, no domingo, né? Nosso coral cantou de uma maneira tão bonita, emocionante. E o pastor Taranto pregou uma mensagem tão linda, tão emocionante. Como Deus nos visitou aqui. Mas a estrela não é o pastor Demóstenes. A estrela não foi o pastor Taranto. A estrela é Jesus. A estrela é Jesus. Vocês que querem ter vitória, pregadores, vocês que cantam, que têm conhecimento para agir no benefício do culto, eu te peço com lágrimas nos olhos, eu te peço emocionado, não te considere como estrela, te considere como um instrumento nas mãos de Jesus. É Jesus. E quando a igreja, feliz é a igreja que não tem estrelas, e sim considere Jesus como estrela. Veja, João, como que a autoridade vocês fizeram isso aí? Então me explica pra gente. Aqui está a nata da religião. Aqui está o ponto alto. Os saduceus, os capitães, os que trabalham pela ordem do culto. Vocês agora nos expliquem qual foi o poder que vocês tiveram. Agora estou como juiz. Nós temos aí o nome daquele que vocês mataram, crucificaram. Foi em nome dele, glória seja dada o nome do Senhor Jesus. E principalmente, meus irmãos, quando eles tiveram
sabiam, eles tinham conhecimento que aqueles discípulos eram homens iletrados. A constatação inevitável dos livros, 13 e 14. E nesse pincel que a gente tem de marcação de texto, eu marquei na minha Bíblia 5.000, e eu marquei 3 palavras no versículo 13: sem letras e inoutos. Eles viram a ousadia de Pedro e João e se maravilharam. Eles tinham conhecimento que aquele discípulo havia estado com Jesus, mas o que impressionou aqueles homens no tribunal foi que aqueles homens eram iletrados. O que significa isso aqui? Iletrado significa sem treinamento técnico das escolas rabínicas. Eles não passaram por treinamentos profissionais da escola rabínica. E eles eram iletrados e incultos. Iletrados não passaram pela escola rabínica profissional. Incultos não tinham alunos sem conhecimento e sem instrução, sem educação, sem conhecimento. Educação aqui no sentido de conhecimento. Só que Pedro e João não tinham prata nem tinham ouro, mas tinha o nome de Jesus. Tinha Jesus com ele. Tinha Jesus com ele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele entrava, ele tinha o Jesus. Glória a Jesus. Por isso, o maior, queridos irmãos, Jesus é o libertador. Pedro e João não ocupavam cargo de liderança. Pedro e João não ocupavam cargo de liderança no movimento evangélico, mas tinham provas irrefutáveis de um ministério eficiente. Eles estavam presos, mas toda aquela gente sabia que eles tinham estado com Jesus, o libertador. Eles possuíam um milagre para apresentar. Ouçam, meus queridos irmãos, o maior argumento do Evangelho é um homem transformado, um coxo andando, um cego vendo, um bêbado agora sóbrio, um drogado cheio do Espírito Santo. Glória seja dada o nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, querida igreja do Senhor, o cristianismo é uma religião de fatos, não é de história, não. É uma religião de fatos. Conta-se o caso do ateu que desafiou o crente acerca da sua fé. Um ateu desafiou o crente acerca da sua fé. O crente deu uma hora dessa na sabedoria. O crente virou-se para o ateu e disse o seguinte: traga-me um homem que foi transformado pelo ateísmo, e eu vou lhe apresentar um séquito, uma comitiva de um cortejo de ladrões, prostitutas, avarentos, que foram transformados por Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Muito bem, versículo 15 e 16, a perplexidade dos líderes, mantendo fora o conselho. Que havemos de fazer a estes homens? O Sinédrio ficou aqui numa posição de pavor. Eles tudo fariam para ocultar o milagre, a cura do coxo de nascer, e até mesmo negá-la. Tudo isso eles fariam para negar o milagre. Mas duas coisas aquele Sinédrio não podia fazer. Duas coisas irrefutáveis: os agentes do milagre e o beneficiado do milagre. Os agentes do milagre, Pedro e João, foram agentes, dois testemunhos, dois servos de Deus. E o beneficiado pelo milagre, o coxo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Muito bem,
A decisão desesperada dele, no versículo 17 e 18. Não se divulgue mais. Não falem mais desse Jesus, não falem mais. Ameaças e proibições foram as armas utilizadas pelos líderes do Sinédrio judaico. O Sinédrio se opõe à pregação do Evangelho, se opõe. Os membros do Sinédrio ficaram constrangidos com a intrepidez, a ousadia de Pedro e João. É impotente diante desse nome. Muito bem. Agora, a ameaça dele, não fale mais. Nós, 19 e 20, a ousadia de Pedro e João. Pedro e João responderam: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar o que temos ouvido. Não podemos negar a intrepidez, a ousadia de Pedro e João. Queridos irmãos, a autoridade de Deus está acima da autoridade dos homens. Quando uma autoridade humana se torna absoluta, precisamos obedecê-la, mas obedecemos a Deus de jeito nenhum. A autoridade a Deus está acima da autoridade humana. Observe bem, as parteiras hebreias, lembrem-se disso, lá no livro de Êxodo, elas tinham a ordem de matar, e as parteiras hebreias não mataram, e os pais de Moisés não mataram aquele menino que ao nascer. Daniel e seus amigos sabiam que era errado consumir alimentos oferecidos aos ídolos. E eles não fizeram isso. Pedro e João sabiam que estavam recebendo uma ordem do mestre. Eles sabiam que tinham recebido a ordem de Jesus de pregar. Era a ordem que eles receberam de Jesus Cristo. Agora o Sinédrio quer amedrontá-los e amordaçá-los para falar de Jesus. E eu vou terminando o assunto por hoje, dizendo aos irmãos o seguinte: para terminar, uma igreja cheia do Espírito, o que acontece com ela? O que é que acontece com uma igreja cheia do Espírito? Ela triunfa nas adversidades. O que acontece com ela? A igreja cresceu, avançou, e as adversidades. Agora ouça aqui: uma igreja cheia do Espírito busca a companhia dos irmãos nos tempos de tribulação. 4:23. E todos eles, Pedro e João, foram para os seus, quando estava a igreja reunida, para os irmãos. Contaram tudo que lhe disseram os principais, dos sacerdotes e os anciãos. Contaram tudo. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito fala à igreja nesta hora. A igreja é o recurso que Deus providenciou para nos encorajar. A igreja não existe, meus queridos irmãos, em busca da companhia dos irmãos. A igreja é a sala de emergência do Espírito Santo, onde ele trabalha entre nós, a favor de nós, nos ajudando um ao outro. Glória seja dada o nome do Senhor. A igreja não desencorajou os apóstolos, não. Quanta gente hoje vai sendo derrotada porque ela procurar a companhia dos irmãos, está aqui entre os irmãos, se ausentam. Aí quer ser vencedor. E o que é mais grave? Se ausentam. E ainda, quando se ausentam, ainda falam que a igreja não tem amor. Essa igreja não tem amor. Deixa eu dizer uma coisa. Nós precisamos
gente também. Está ajudando, incentivando. Nós precisamos dos irmãos. Atenção, senhoras e senhores, querida igreja, não é possível viver um cristianismo sem igreja. Não é possível viver um cristianismo sem igreja. Minha irmã, meu irmão, você que está me assistindo talvez pela internet, você precisa de uma igreja. Nós precisamos de uma igreja, precisamos. Porque o crente em Jesus Cristo faz parte do corpo de Cristo. Faz parte do corpo de Cristo. Até Jesus, na sua dor, ele chamou 3 dos seus discípulos para estar com ele, para estar perto dele. E ali começou uma poderosa reunião de oração. Na igreja, as portas do céu se abrem. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo busca o Senhor Todo-Poderoso em oração. 24 a 26. Muito bem, bom, terminando. Vamos estar de pé, por favor. Uma igreja cheia do Espírito Santo não pede a cessação dos problemas, mas poder para testemunhar no meio dos problemas. Uma igreja cheia do Espírito tem a expectativa de uma ação milagrosa de Deus no seu meio. 4 e 3. E lançaram a mão deles, encarceraram a prisão deles. Muitos que ouviram falar, creram, e chegou o número dele. Glória seja dada. Enquanto estende a tua mão para curar, enquanto estende a tua mão para curar, e para que se façam sinais que prodigam o nome do teu santo filho Jesus. A igreja não pedia, escute aqui, a igreja não pedia milagre da parte de Deus para consumir aqueles algozes, aqueles perturbadores, aqueles que estavam querendo destruir a igreja do Senhor, não, mas sim pede milagre e misericórdia. Glória a Deus. Meus irmãos, dizendo o seguinte: uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é revestida com poder para pregar a palavra com autoridade. 4 e 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Depois da oração, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é evangelização sem poder do Espírito Santo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, eu termino dizendo aos irmãos o seguinte: não temos a liberdade de ditar a Deus o que Ele pode ou não fazer. Precisamos de retornar ao modelo bíblico, orar e pedir e crer. Ele disse: pedir, nós vamos receber. Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos buscar, vem bater o relógio, vamos cantar aquele hino: derrama sobre nós o teu Espírito. Era 387. Obrigado, peça assim. Vem cantar aqui, por favor. Aproveitar que eu vou ver hoje. É o 387. É derrama sobre o nosso Espírito. É? 387. A cabeça está funcionando. Isso. 387. Derrama sobre nós. É isso? Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua lei, ó mando, eis com fogo, indispensável para nós também.
e vivifica nossos corações. Ó, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Derrama sobre nós o teu Espírito e aos que sofrem da tua proteção, ao ficamos em amor cumpridos para obter a prometida unção. Ao ficamos em amor unidos para obter a prometida unção. Desperta, Jesus Cristo, que dormem, o muito profundo sono do jardim. Como operaste nos antigos tempos, o teu poder nos guia até o fim. Como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. A música desse hino é diferente, mas mudar isso depois de 100 anos, só o pastor demora. Glória a Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Hoje estamos aqui reunidos na presença do Senhor, nos alimentando com a palavra do Senhor e saindo daqui mais animados, né? Melhor do que ontem. Dizendo que o Pai hoje para mim, não é mais? Melhor do que ontem. Jesus é bom. Pai querido, glorificamos o teu nome, meu Deus, por tão bela oportunidade que a tua igreja está tendo nesses últimos dias, dias conturbados, dias de luta, dias trabalhosos, dias de tantas invenções, ó Deus, de tantas coisas terríveis e horríveis que fazem mal aos nossos olhos, nossos ouvidos, ó mesmo Senhor do arraial cristão. Mas Senhor, glorificamos o teu nome, como disseste, aquele grande homem de Deus, 7.000 há que não se drogaram, aleluia. Ainda há aqueles que estão atentos à voz do Espírito Santo, ainda há um grande número que não se curvam diante das maldades, diante dos apetitosos pratos que o nosso adversário tem introduzido no nosso meio. Ainda há aqueles que glorificam o teu nome, exaltam o teu nome. Portanto, Senhor, vamos sair daqui alegres, pois estamos alegres nesta noite, porque mais uma vez, Senhor, tu usaste o teu servo com palavras maravilhosas que veio nos orientar, que veio corrigir para as áreas da nossa vida espiritual e, acima de tudo, Senhor, nos estimular a continuarmos prosseguindo até chegarmos em Canaã celestial. Agora, Pai querido, despede-nos em paz, leva-nos para a tua graça, livrando-nos do mal, dos perigos que estão, Deus, no caminho, e que possamos chegar em nosso lar, Senhor, ainda glorificando o teu nome. Enche-nos cada vez mais da tua graça, do teu Espírito, porque precisamos do teu Espírito em nossas vidas. Eu sei que nada podemos fazer, nada somos. Nós te suplicamos estas bênçãos e agradecidos somos em nome de Jesus. Amém. E assim que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces e consoladoras promessas do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus. E o povo de Deus disse comigo? Amém. A paz do Senhor, irmão. Que Deus abençoe a todos. Irmão que é cantina, e você se vai almoçar domingo, fale com a irmã lá na cantina, com as irmãs lá na instituição. Obrigado.